Graças a Deus, que o Espírito do Deus Altíssimo venha cobri-lo, meu caro amigo, agora, neste momento, porque é isto que nós pedimos, é isto que nós queremos, é isto que nós definimos, é isto que nós almejamos, e é isto que Deus quer. Deus, na sua infinita compaixão e misericórdia, deseja fazer do seu corpo o santuário, a habitação, a morada do Santo Espírito, para que você, então, possa ser de fato, de verdade feliz. Seja cheio do Espírito de Deus, aí onde você está, minha amiga, meu amigo ouvinte. E se há pecado, se há erros, se há falhas, se o seu passado é triste, é angustioso, é um passado sujo, mas a partir do momento em que você crê, aceita, assimila, absorve o poder do alto em sua vida, a partir do momento em que você se entrega para o Senhor Jesus, então Ele faz lavar todas as suas iniquidades e salvar a sua alma. E então o Espírito Santo vem sobre você para completar a obra da salvação. Que Deus o abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, minha amiga e meu amigo ouvinte, Deus, na sua infinita sabedoria, nos deu também sabedoria, para que nós pudéssemos decidir o nosso futuro, decidir, determinar o amanhã, o nosso destino e, sobretudo, o destino da nossa alma. Porque o corpo morre e desaparece, mas a alma permanece por toda a eternidade. Com Deus ou sem Deus, a alma vai viver eternamente. Então, o segredo de nós preservarmos a nossa salvação eterna é dar um equilíbrio do corpo com a alma. Nós tratamos do nosso corpo como nós tratamos da nossa alma. Nós alimentamos o nosso corpo físico como alimentamos a nossa alma. Então, quando o corpo e a alma estão em equilíbrio, não há depressão, não há tristeza, não há angústia. Você tem lutas, você tem problemas, você enfrenta guerras, mas o equilíbrio que há em você faz de você uma pessoa vitoriosa a cada dia. Ora, quando Jesus disse, nem só de pão o homem viverá, ele está dizendo exatamente isso. Olha, não adianta você cuidar do seu corpo, ter um corpo sarado, alimentar o seu corpo, dar banho no seu corpo, enfeitar o seu corpo, nutrir o seu corpo, dar prazer ao seu corpo e deixar a sua alma faminta. Tem que haver um equilíbrio. Você tem que alimentar o corpo com o pão, mas também tem que alimentar a alma com o pão que desceu do céu, que é a palavra viva de Deus, que alimenta a alma. Jesus é a palavra. Jesus é a palavra de Deus. E quando ele desce
e faz morada na pessoa do Espírito Santo em nós, no nosso corpo, então nós temos um corpo sarado física e também sarado espiritualmente. Então há um equilíbrio do corpo com a alma, da alma com o corpo. Você se lembra quando o salmista disse: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. É o Salmo 128. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Quando fala bem-aventurado, significa feliz. Feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, quer dizer, anda segundo a sua palavra. Aí ele continua dizendo: do trabalho de suas mãos comerás, quer dizer, já é o corpo. Já é o corpo. O corpo vai comer do trabalho das suas mãos. Feliz serás e tudo te irá bem. Falando com respeito ao corpo físico. Ainda diz: a tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Está tratando ainda do corpo físico. Mas a alma é tratada porque ela teme ao Senhor e anda, obedece à sua palavra. Então, minha amiga e meu amigo ouvinte, quando nós tratamos da alma e do corpo, quando nós tratamos da alma como tratamos do corpo, então há um equilíbrio entre o corpo e a alma. Então nós somos felizes. Não há depressão, não há tristeza, não há angústia, não há medo do amanhã, não há nada disso, porque a pessoa está vivendo no equilíbrio. É como, por exemplo, o corpo humano. O médico, ele dá o remédio para curar a enfermidade, mas também dá a vitamina que vai fazer o corpo ser saudável. Então tem que haver aquele equilíbrio no corpo. O nosso corpo físico precisa de ser equilibrado. Comer o necessário, e se comer mais do que o necessário, é glutão e está cometendo pecado. Mas quando a pessoa tem a sua alma guardada, protegida, entregue no altar, então do altar ela é nutrida com a palavra de Deus. A palavra que sai da boca de Deus. Então, a palavra de Deus faz nutrir o nosso corpo físico e espiritual. Porque ela é a palavra de Deus. Jesus disse: nem só de pão o homem viverá. Quer dizer, também vai viver de pão. O homem precisa de comer, de satisfazer as suas necessidades físicas. Ele precisa nutrir o seu corpo. Mas não é o mais importante. Não é o mais importante. O mais importante é a alma quando é nutrida, quando é cuidada, da mesma forma como é cuidado o corpo. Quer dizer, minha amiga, meu amigo ouvinte, lembra do versículo que nós lemos ontem de Jeremias 15:16, quando ele diz: achando eu as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim gozo e alegria do meu coração. Quer dizer, o profeta Jeremias, quando achou a palavra de Deus, ele a absorveu, ele comeu, ele degustou
a palavra de Deus. Aonde? No estômago? Não, mas no coração. Quando a palavra entrou no seu coração, então ela trouxe gozo e alegria. Quantas pessoas nesse momento estão me ouvindo e dizendo, quem me dera ter um pouquinho de gozo na alma, de prazer na alma, de paz. Eu daria tudo que eu tenho se tivesse um pouquinho de paz. Mas você pode ter a paz sem precisar dar nada, apenas se entregando no altar, posicionando-se no altar, oferecendo-se no altar do Espírito Santo. E aí, do altar vem o Espírito de Deus, o Espírito do altar, que com a sua palavra faz trazer gozo e alegria para a sua alma. Minha amiga e meu amigo ouvinte, você sabe o que eu estou falando. Você, como eu, como qualquer ser humano, tem uma alma que carece de alimento tanto quanto o nosso corpo físico. Infelizmente, o corpo físico é tratado como rei, e a alma é tratado como um escravo. Então, o que acontece? O corpo tem saúde, está sarado, é forte, mas a alma não. A alma está sedenta, faminta. A alma mais parece um mulambo. É isso mesmo, um mulambo. E aí é difícil a pessoa, nessa situação, viver uma vida de paz, uma vida feliz. É impossível, porque a alma precisa de alimento, tanto quanto o corpo, ou mais. Mas a pessoa, às vezes, por falta de entendimento, conhecimento, ela não traz para dentro da sua alma o alimento necessário para que ela viva e seja feliz. Mas quando a pessoa dá atenção à palavra de Deus, você quer ver uma coisa? Faça um teste. Faça um teste. Quer ver uma coisa? Não precisa ir muito longe, não. Você pega uma Bíblia e leia um salmo. Pega um salmo qualquer. Qualquer que seja o salmo, porque os salmos são as palavras de Deus em forma de versos, de poemas. E quando você lê aquele salmo, por exemplo, você vai sentir algo dentro de si. O salmo vai falar com você. Você vai ter gozo, alegria. Por quê? Porque você vai ouvir a voz de Deus. Quando a gente lê a Bíblia, é Deus que fala conosco. Quando a gente ora a Deus, somos nós que falamos com Deus. Então, leia a palavra de Deus, alimente a sua alma com ela, e você terá gozo e alegria na sua alma. A sua alma vai saltar de alegria, de gozo, de felicidade, quando ela for nutrida. Não é assim que acontece? Você está faminto. Chegou a hora do almoço, você está faminto. E aí você senta numa mesa farta, tem tudo o que você gosta, e você come com alegria. Você degusta a comida com prazer. Então o seu corpo bate palmas, o seu corpo salta, samba, pula, o seu corpo cai digamos assim, na carne e dá graças a Deus
porque ele está sendo alimentado. Então, minha amiga, corra atrás, invista na sua alma, faça isso. Você não vai ter depressão, você não vai ficar causando uma automutilação em si próprio, você não vai ser uma pessoa com problemas psicológicos, emocionais, nada disso. Você terá forças para enfrentar o dia a dia e vencê-lo todo santo dia, porque a sua alma está bem nutrida. Que Deus abra o seu entendimento para você poder absorver esse conhecimento e trazer para dentro de si a alegria, o gozo da presença de Deus. Graças a Deus. Todas as pessoas que não se submetem à palavra de Deus trazem destruição para suas vidas. Mesmo que possuam fé, dons, se não há obediência para com a palavra de Deus, será com certeza rejeitado por Deus. Deus vê o coração e reconhece aqueles que o temem e guardam a sua palavra. E esses são os que desejam a vida eterna, os que se humilham, se arrependem de seus maus caminhos e buscam o trono da graça e misericórdia de Deus. Igreja Universal do Reino de Deus, alimentando vidas com a palavra de Deus. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção nestes testemunhos de pessoas que foram seladas com o Espírito Santo. E o selo do Espírito Santo é um carimbo de Deus, dizendo em outras palavras, olha, esse aqui é meu, ninguém toca. Isso aqui é meu. É Deus falando para o diabo, isso aqui é meu e ninguém toca. Então, o batismo com o Espírito Santo é a coisa mais importante na vida do cristão. É impossível sobrepujar as barreiras, dificuldades. É impossível a gente sobreviver neste mundo e manter a fé, a comunhão com Deus sem o Espírito Santo. Por isso, sempre nós estamos colocando aqui testemunhos de pessoas que foram seladas com o Espírito Santo, justamente para que elas venham motivar outras pessoas que não foram batizadas e que talvez estejam inertes, estejam esperando que isso venha acontecer naturalmente. Não, você tem que correr atrás, você tem que buscar. O Espírito Santo não é um objeto. O Espírito Santo você não encontra nas esquinas. O Espírito Santo não é uma boa ideia. Eu vou lá na igreja, agora eu vou receber o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo é Deus. É Deus, é a pessoa da Santíssima Trindade que a gente tem que buscar. Da mesma forma como a gente busca a salvação no Senhor Jesus, nós temos que buscar o Espírito Santo para manter a nossa chama, a chama da fé, acesa. Então você vai assistir agora, vai participar, vai ver, vai ouvir testemunhos de pessoas que foram batizadas e olha só o que aconteceu na vida delas. Meu nome é Thaís, eu tenho 28 anos e cheguei na igreja com vários problemas, tanto sentimentais quanto financeiro, na família. E ouvindo a palavra, comecei a me alimentar espiritualmente e aonde eu tive a consciência de querer me batizar nas águas. Me batizei nas águas e ali minha vida começou a andar. Começou a fluir, as coisas começaram a fluir. Onde me casei, onde a minha vida financeira melhorou, minha família também começou a ser restaurada, meus irmãos e tudo. Foi nesse casamento que eu tive uma grande decepção amorosa, onde acabou e eu não tive estrutura para continuar. Então, depois que eu me frustrei nesse casamento, eu comecei a deixar de lado o alimento espiritual, que era ler a Bíblia. Eu entrava muito no blog do bispo, parei de entrar.
ir na igreja, já não ia mais, as pessoas me ligavam, eu não atendia, eu não queria saber. Eu comecei a virar as costas para Deus, para as coisas de Deus. Eu comecei a cair espiritualmente. Isso já estava acontecendo há um tempo, só que dali em diante, daquela frustração em diante, só foi um pé a mais para mim poder me afastar. Foi aonde eu me vi sozinha, me vi desamparada e caí. Comecei a ter amizades que não tinha nada a ver comigo, pessoas que totalmente diferente de mim. Aí comecei a me vestir diferente, comecei a gostar do estilo de roupa que eu nunca iria usar. Então comecei a frequentar baladas, comecei a frequentar funks, comecei a viajar, comecei a beber, coisa que eu não bebia, achava ridículo, abominação a pessoa beber. Então, mas eu comecei a beber e comecei a... No meu exterior, eu estava feliz, mas dentro de mim eu estava quebrada. Foi quando um dia eu estando trabalhando, eu sofri um acidente no trabalho, eu caí de uma altura e fui levada às pressas ao hospital. Dentro do hospital, começou a passar literalmente um filme na minha cabeça, porque eu estava desacordada, deitada, na verdade, não desacordada total, mas eu tinha consciência e estava passando um filme na minha cabeça, assim, de quando eu tinha me batizado nas águas, a aliança que eu fiz com Deus, e aquilo voltou muito forte dentro de mim, aquela voz: volta, aqui não é o teu lugar. Eu te escolhi, aqui não é o teu lugar, volta. E saindo do hospital, eu fui para a igreja buscar a Deus. E ali eu procurei a ajuda, fui humilde de procurar ajuda. E foi onde eu fui ajudada e retornei para os braços de Deus. Logo eu me entreguei de corpo, alma, me dediquei total para poder ter o batismo com o Espírito Santo. E logo eu fui selada com o Espírito Santo, e aonde a alegria verdadeira ocupou o espaço vazio que antes era das baladas, das bebidas, agora estava sendo preenchido pelo Espírito Santo. E tudo isso que aconteceu foi depois que eu voltei. Eu não preciso mais de balada, de festas, para preencher meu vazio. Hoje eu tenho o Espírito Santo, as pessoas veem a diferença no meu rosto, no meu olhar. Hoje eu tenho uma alegria de viver. Hoje eu tenho planos, eu tenho sonhos, eu tenho objetivos traçados para mim. Isso para mim não tem preço, não tem valor. Para mim é o que mais importa, é o que está dentro de mim, o espiritual. Meu nome é Marcelo, eu tenho 20 anos e a minha vida antes de chegar aqui, ela era de altos e baixos, mais baixos do que altos, né? Eu, assim, brigava constantemente para ser realizado, ou seja, eu buscava paz em tudo quanto era atividade, em todo tipo de coisa, mas eu não encontrava. Então eu era uma pessoa carente de atenção, muito vazia. E eu comecei a querer chamar a atenção das pessoas para trazer para mim aquilo que eu não tinha. Porque por mais que eu tivesse atenção em casa, por mais que eu fosse um adolescente normal, por dentro eu era oco, eu era opaco, eu não tinha paz. E eu tinha muito medo, eu era uma pessoa medrosa, eu não dormia à noite, até os 19 anos eu dormia com os meus pais, então brigava muito, em qualquer lugar que eu ia eu arranjava brigas, eu procurava sempre chamar atenção, trazer atenção, para ser o centro das atenções, porque eu achava que se eu fosse o centro das atenções, eu poderia de certa forma ter felicidade momentânea, né? Mas não era assim que funcionava. Chegava à noite, dizem que a consciência é a maior arma de Deus, né? E é mesmo, porque à noite eu chegava e tudo aquilo que eu fazia para chamar atenção, tudo aquilo que eu fazia de errado, de contrário, chegava à noite e a minha consciência pesava. Então, aquilo me mastigava, aquilo me martelava, eu não vivia em paz. Então, eu fui buscando em baladas, em bebidas, em companhias, tudo que eu não conseguia ter dentro de mim, toda aquela satisfação eu fui buscar fora. Só que isso só piorou a minha vida. Foi aí que eu cheguei no fundo do poço. Num certo dia, eu envergonhava os meus pais de tal modo que num certo dia eu cheguei bêbado em casa. Cheguei muito embriagado e
Eu vi meu pai chorando, eu vi minha mãe em desespero, não sabendo mais o que fazer. Foi a partir desse dia que eu comecei a pensar, não, eu tenho que mudar, minha vida tem que ser transformada, né? A partir desse momento que eu vi que eu precisava mudar, que eu estava numa situação crítica, que se eu me afundasse mais, eu talvez não tivesse volta, meus pais me convidaram, né, para reunião de quarta e domingo. E eu comecei a frequentar, comecei a buscar. Teve um tempo que eu ia para a igreja, mas eu não entendia nada. Mas eu comecei a levar a sério, eu comecei a praticar aquilo fora de casa, comecei a meditar e comecei a buscar. Eu falei, não, se esse Deus existe mesmo, a minha vida vai mudar. Se esse Deus ele muda tantas outras vidas, ele vai mudar a minha também. E quando eu abracei o que eu entendi, o que eu aprendia, ele me abraçou também. E foi aí nessa constante busca, nessa linha tênue, buscando Deus, que eu fui batizado com o Espírito Santo. E a minha vida mudou a partir daí. Eu tinha uma sede, eu era sedento, literalmente. Era uma sede absurda dentro de mim de receber aquilo que todo mundo falava, aquela maravilha que todas as pessoas comentavam, eu só ouvia falar, né? Então, um dia, numa quarta-feira à noite, eu buscando na reunião, só que a oração já estava acabando, eu falei, não é possível, eu não vou ser batizado, mas eu comecei a buscar mais, literalmente eu dei meu tudo ali. Então eu fui preenchido de paz, eu fui preenchido de alegria, eu fui preenchido de certeza. A principal marca do Espírito Santo é a certeza, né? A certeza que pode vir o que for, você está inabalável, né? Você tem um escudo que te protege. Então essa certeza foi algo absurdo, assim. E a partir daí a minha vida começou a mudar. Houve uma mudança de caráter. Aquele Marcelo que outrora era briguento, aquele Marcelo que outrora era vazio, começou a ser um Marcelo diferente, começou a ser um Marcelo que as pessoas têm prazer de estar por perto, aquele Marcelo que pensa nas pessoas, aquele Marcelo que não é mais egoísta, individual e principalmente, hoje eu tenho paz. Hoje eu não envergonho mais os meus pais, hoje aonde eu chego as pessoas não entendem como é que eu posso ter mudado. E hoje eu sei que a pessoa que ela não tem o Espírito Santo, ela não tem nada, porque de tamanha grandeza que isso foi para mim, hoje eu entendo o quão necessário e quão importante é o Espírito Santo para a pessoa ser feliz, ser completa. Ela só pode ser completa se ela tiver o Espírito Santo. Eu tinha tudo, eu tinha ótimas condições, eu tinha estudo, eu tinha tudo de melhor e do bom, mas eu não tinha nada ao mesmo tempo, porque eu não tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo é literalmente tudo. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, nós vamos chegando ao final dessa programação. Nós vimos testemunhos, nós demos a palavra. Eu sei que você se alimentou da palavra, eu sei que você recebeu algo hoje e fez você ficar mais alegre, mais feliz, mais em paz, porque a sua alma foi alimentada. Amanhã nós estaremos novamente aqui para alimentar a sua alma com a palavra que sai da boca de Deus. Que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus.